Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje, segunda-feira, pós-eleição. Manhã no Ar está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad? Os dois candidatos se enfrentam no segundo turno à presidência da República. Aqui no Amazonas, Wilson Lima sai na frente e disputa o segundo turno com o amazonino Mendes. Renovação. Bancada do Amazonas vai ter 75% de mudança. Apenas 2 deputados federais conseguiram se reeleger. Na Assembleia Legislativa, a metade dos candidatos é novata. As mulheres vão ocupar 4 vagas no Parlamento Estadual. E aqui no estúdio, o cientista político analisa os resultados da eleição no Amazonas. Tem ainda as notícias da área policial e informações do trânsito. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar seu dia bem informado com a gente. Nós já estamos ao vivo e você aí de casa pode participar do Manhã no Ar. É muito simples, manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante na nossa rede social. Vai aqui no Facebook do Manhã no Ar, deixa seu recadinho que eu estou esperando por você. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar. Ele está disponível nos sistemas Android e iOS e por lá você acompanha toda a nossa programação em qualquer lugar do mundo. E a gente começa essa edição, claro, falando sobre eleição, porque a Polícia Civil iniciou a madrugada de domingo com uma operação de fiscalização da Lei Seca. O consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e locais públicos foi proibido até às 5 horas da tarde. No entanto, a venda estava liberada. Cerca de 60 policiais civis de vários departamentos se dividiram em equipes para monitorar todas as áreas da cidade. No Tarumã, na Zona Oeste, uma festa em uma chácara foi encerrada. Mais de 200 pessoas que consumiam bebida alcoólica tiveram que sair do local. Os responsáveis pelo evento foram conduzidos até a delegacia. Tivemos uma ocorrência, uma atitude um tanto quanto suspeita, né? Segundo tentaram incutir, seria uma festa privada, mas não era o que parecia. Em simples entrevista com o pessoal, eles relataram que além da venda, que é permitida, a gente pôde detectar que estava havendo o consumo, então fechamos lá a festa e adotamos as providências pertinentes de acordo com a determinação do TRE. A operação começou por volta de meia-noite, assim que passou a valer a Lei Seca, decretada pelo Tribunal Regional Eleitoral, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, distribuidoras e em locais abertos ao público em todo o Amazonas. Ainda de acordo com a determinação do TRE, a lei proíbe apenas o consumo de álcool em vias públicas. A venda ela não é proibida, o que é proibido é o consumo, né? Então todas as equipes da Polícia Civil delimitaram áreas de atuação e foram conscientizando esses estabelecimentos para que, ao fazermos a fiscalização efetiva, né, já não houvesse maior intercorrência, como de fato não houve. Em caso de segundo turno, no dia 28, a Lei Seca permanece em vigor. E na manhã deste domingo, o transporte coletivo foi gratuito na cidade. A medida era para garantir uma prática antiga de crime eleitoral, o transporte irregular de eleitores. As primeiras horas da manhã foram de pouca movimentação nos terminais de ônibus. Muitos eleitores que utilizaram o transporte coletivo para ir até as zonas eleitorais e votar aprovaram o benefício da gratuidade. Para mim está sendo legal, tem bastante ônibus. Para quem está desempregado e com o orçamento apertado, o ônibus gratuito é um incentivo para não deixar de exercer a cidadania por meio do voto. Porque as pessoas ficam livres para ir voltar e voltar para casa sem a despesa necessária, entendeu? Eu acho que a atitude foi correta. Para Andressa, garantir o acesso dos eleitores às urnas é uma forma de evitar o crime de transporte de eleitores. Porque às vezes a gente não tem como se locomover, né? E é que essa gratuidade ficou muito bom, ficou ótimo, sim. O pedido de gratuidade do transporte coletivo para a eleição deste ano foi aprovado no sábado, durante uma sessão extraordinária na Câmara Municipal de Manaus. Dos 41 vereadores, 36 votaram a favor da gratuidade. Das 4 horas da manhã
Até às 8 horas da noite de domingo, a tarifa não foi cobrada. Segundo o município, o ressarcimento dos valores das passagens às empresas deve acontecer por meio de compensação tributária. A medida deve custar aos cofres públicos em torno de R$ 6.400.000 só nesse primeiro turno. Mas teve empresa que descumpriu a lei. Equipes de fiscalização confirmaram ônibus parados nas garagens. Nós identificamos as paradas de ônibus lotadas, ou seja, a ausência do transporte coletivo pleno, como determina a lei. A gratuidade está sendo cumprida, mas não está a frota como deveria ter sido colocada nas ruas. É uma situação que não deveria se repetir, né? Já basta que a gratuidade foi garantida nos últimos segundos aí, na prorrogação do segundo tempo. E no dia, ontem, principalmente entre 11 e 2 horas da tarde, não havia ônibus suficiente para atender toda a população. Nossas equipes de reportagem que estavam nas ruas flagraram ônibus parados, mais de 50 ônibus em uma única garagem na zona leste da cidade, assim como centenas de pessoas tentando entrar no transporte coletivo sem nenhuma opção. Ônibus parados também na zona oeste, no Lírio do Vale. E de acordo com a SMTU, estava tudo dentro da normalidade, estava tudo dentro do que se esperava, que havia um fenômeno do aumento de passageiros, mas na verdade se sabe que a gente tem aqui na capital de eleitor, aí mais de 1.300.000 eleitores, desses nem todo mundo vai de ônibus e não houve reforço necessário. E ainda assim, essas empresas vão receber R$ 6 milhões pela tal gratuidade que de graça não teve nada. E cidadãos com mais de 70 anos não são obrigados a votar, mas nesse domingo de eleições, foi comum ver vários idosos nas zonas eleitorais prontos a exercer a cidadania. O motivo? Amor ao país. Camisa do Brasil, título em mãos e o sorriso no rosto. Na memória, os números de todos os candidatos. Seu Nestor, de 80 anos de idade, não tem mais a obrigação de votar. Mesmo assim, saiu cedo de casa para fazer valer a cidadania. Tem que mudar. Tem que mudar as coisas que está acontecendo, né? Nós temos que arrumar outro candidato que tenha compaixão do povo. A gente vê todo dia o que está acontecendo, né? Então é isso, por isso que eu saí da minha casa para me votar. Seu voto faz toda a diferença. Verdade, faz diferença. No estado, cerca de 115 mil idosos estão isentos de comparecerem às urnas. Mas a realidade desse domingo foi bem diferente. O que se via eram eleitores da terceira idade a caminho das urnas. Nesta escola da zona sul da cidade, eles foram os primeiros a chegar para exercer a cidadania. Os idosos eles chegam cedo, sempre nas sessões eleitorais, eles têm muito interesse em exercer o papel, a cidadania deles, né? Então, desde os primeiros momentos, dos primeiros horários da sessão, eles são um grande volume de pessoas que estão aqui. Inclusive, nós temos dado prioridade, como é a necessidade que eles têm de ficar pouco tempo esperando. Mas o que move os eleitores com mais de 70 anos de idade a sair de casa para vir às urnas escolher os políticos? Uma palavra resume toda essa história: patriotismo. Além disso, são eles quem assistem os programas eleitorais na TV. A partir daí, sim, eles escolhem os políticos. Porque tinha tinha o horário deles, né? Então era isso que eu gostava de assistir, para me ver cada um deles, né? E deu para me escolher bem. Anular o voto ou deixar de votar, jamais. Mesmo com dificuldades para caminhar e problemas de saúde, Dona Edna faz questão de votar e ir às urnas ajudar a escolher o futuro do país. O que foi sair de casa é porque eu quero exercer meu direito de cidadania e com o meu voto eu acredito que vou ajudar a mudar qualquer coisa. Para melhor, né? Com certeza, né? O voto que faz qualquer tipo de mudança em relação aos nossos representantes. E olha só, a gente vai continuar falando durante todo o programa sobre eleições. E ontem, os 4 candidatos mais bem colocados nas pesquisas para o governo do estado votaram todos pela manhã aqui na capital. Nossas equipes acompanharam e você confere agora.
O atual governador e candidato à reeleição, Amazonino Mendes, chegou cedo à Secretaria de Estado da Fazenda na zona centro-sul de Manaus, acompanhado de alguns assessores e também da candidata a vice-governadora Rebeca Garcia. Como qualquer candidato, é natural, normal. A eleição é uma das coisas mais bonitas que nós temos, sobretudo na democracia, e a gente cumpre a nossa obrigação com um coração cheio de esperança, né? São os projetos, os pensamentos que a gente tem, são todos positivos. O candidato Omar Aziz chegou por volta das 8h30 da manhã à Escola Estadual Vicente Schettini, na Aparecida. Ele estava acompanhado da esposa e candidata a deputada estadual, Nesme Aziz. A expectativa é positiva, né? Eu sempre fui um cara otimista. Eu sou uma pessoa que o processo político é uma coisa natural na minha vida. Não é a primeira eleição, nem será a última que eu vou participar. Eu espero estar vivo, né, para participar de outra. Mas uma expectativa grande para ir para o segundo turno. O candidato pelo PSB, Davi Almeida, votou na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, no Morro da Liberdade, por volta das 9h50 da manhã. Ele estava acompanhado do vice, Chico Preto, e esperou para votar na fila. É a colheita de tudo aquilo que nós plantamos na eleição, na campanha, né? Eu acredito que nós vamos ao segundo turno, vamos levar as melhores ideias, as melhores propostas e apresentar as soluções para o estado do Amazonas. Eu acredito muito que o povo que quer a mudança vai optar pelo 40. O candidato pelo Partido Socialista Cristão, Wilson Lima, chegou à Escola Estadual Santana, na zona centro-sul, por volta das 9h30 da manhã. Ele estava acompanhado da esposa, do candidato a vice-governador, Carlos Almeida, e também do deputado Luiz Castro, candidato ao Senado. Nós fizemos uma campanha limpa nesse primeiro turno. Hoje é um momento histórico e um dia decisivo para o povo do estado do Amazonas. Nós fizemos nessa campanha o que a gente sempre vinha fazendo, caminhando, conversando com as pessoas, entendendo a dificuldade que o cidadão enfrenta no dia a dia. A decisão está nas mãos de cada cidadão de bem desse estado. E aqui em Manaus, as ocorrências de boca de urna foram a maioria entre os casos atendidos pelo Juizado Especial de Crime Eleitoral. Mas também teve um caso inusitado envolvendo um mesário. Do Juizado Especial de Crime Eleitoral foram registradas 9 ocorrências da capital durante o domingo de votação, a maioria por boca de urna. O juizado aqui funciona com as ocorrências que são encaminhadas pelas 11 zonas da capital e das 9 ocorrências, uma foi mais significativa, tanto que houve um encaminhamento, houve apuração aqui dos fatos com relação à compra de votos e foi encaminhado para a Polícia Federal. Esse que não se trata de um crime de menor potencial ofensivo. Segundo o juiz, uma das ocorrências envolveu um mesário. Houve a situação de um mesário que ele foi identificado como fazendo propaganda dentro da sessão eleitoral e um eleitor se sentiu incomodado com a situação e resolveu por chamar a coordenadora da Justiça Eleitoral, que foi averiguou, detectou a verdade da situação e encaminhou para a gente. Foram realizadas as audiências em todas as ocorrências já estão decididas, a maioria por prestação, por doação de cestas básicas para as instituições de caridade, né, e uma só que ficou com prestação de serviços. No geral, mais de 400 denúncias de crimes eleitorais foram registradas aqui no estado nesse primeiro turno. 39 pessoas foram presas por desrespeito ao Código Eleitoral. E quem vai trazer mais detalhes sobre esses casos é o Fred Rocha, que já está ao vivo. Oi, Fred. A maioria das prisões ocorreram no interior do estado, né? Muito bom dia. Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Foram 33 prisões nos municípios espalhados pelo interior do estado do Amazonas e 6 prisões aqui na capital amazonense. Foram 177 denúncias que chegaram por meio do 190, o número da polícia. Também as denúncias que eram feitas ao Tribunal Regional Eleitoral por meio do aplicativo Pardal eram repassadas posteriormente também à polícia para que fosse verificada. Inclusive tinha um posto montado no Centro Integrado de Comando e Controle com uma base do TRE para verificar todas essas denúncias
denúncias que chegavam. Posteriormente, então, a polícia fazia a verificação. Tem um caso de um homem que acabou preso com uma quantia de R$14 mil, foi na zona leste da cidade. Sabe-se como ontem diversas vezes a polícia enfatizou, não é crime você andar com uma quantia alta em dinheiro, seja no carro, no bolso. No entanto, você precisa comprovar a origem daquele dinheiro durante uma abordagem, principalmente se for em caso de um pleito, como foi no dia de ontem, porque sabe-se que muitas vezes o crime eleitoral é praticado por meio desta grande quantia em dinheiro, que aos poucos ali aquela pessoa que tem aquele valor e que está mal intencionada vai comprando votos. Por isso, o cuidado maior da polícia quando encontra alguém ali com uma quantia significativa em dinheiro. Até mesmo quantias não tão altas assim. Por exemplo, tem um outro homem que acabou detido no Japim com R$850. Ele também acabou não conseguindo comprovar a origem daquele valor, por isso foi preso. A polícia que deve ficar, inclusive, atenta, assim como o TRE, porque daqui a pouco nós vamos ter o segundo turno para a eleição para o cargo de governador aqui no estado do Amazonas. Por isso, esse trabalho deve seguir, ou seja, o trabalho que a população fez ao ajudar a polícia a denunciar aquelas pessoas que estivessem cometendo o crime eleitoral e que pudesse comprometer ali o verdadeiro resultado do pleito, ou seja, a vontade da população, porque essas pessoas mal intencionadas com dinheiro, elas podem comprar votos e aí podem maquiar, de fato, o resultado de uma eleição. Daí a necessidade e a importância do trabalho das pessoas também ajudando a polícia e o TRE nessa fiscalização. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigado pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco volta a falar do resultado das eleições 2018. Fernando Haddad ou Bolsonaro? Wilson Lima ou Amazoniano Mendes? Você vai ter que decidir no segundo turno. E a gente traz também o índice de renovação no Parlamento Estadual, Federal e até na Câmara Municipal de Manaus. Os detalhes em instantes, não saia daí.